Galera, hoje nós vamos estar abordando sobre a vida das plantas, morfologia vegetal. Bora lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre tecidos, morfologia interna e morfologia externa da planta. Os tecidos vegetais, ele é dividido em tecido meristemático ou meristema, onde apresentam células indiferenciadas responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento e espessura, e ocorre em várias partes da planta, como nos ápices do caule e da raiz. Temos os tecidos adultos ou os permanentes, que derivam desse meristema e têm células diferenciadas. São responsáveis pela realização das funções vitais, como condução de substâncias, xilema e floema, sustentação, colênquima e esclerênquima, revestimento, epiderme e suber, revestimento e armazenamento, parênquimas. E olha como é que ficaria essa divisão, né, na visão geral, né? Raiz, caule, folha. E ali nós temos, né, no verde escuro os meristemas, em amarelinho a epiderme, num azul mais clarinho, né, parênquima, e num roxinho os tecidos vasculares. Então aqui é a divisão, né, uma angiosperma. O tecido da epiderme, ele é composto de células epidérmicas, ela é achatada e aclorofilada e serve como revestimento da raiz, caule e folhas. Já os tecidos de sustentação, ele é composto, né, de célula colênquima, que é viva, encontra-se na parede celular irregularmente espessada e serve para sustentação. Fibra no esclerênquima, que ela é morta, longa e de parede celular espessada. E o esclereídeo, que é no esclerênquima, que ele é morto, ele tem um formato de cubo, né? Por isso cubiforme, e a parede celular espessada. Todos os três servindo para sustentação. Tecidos de condução, né? Nós temos o traqueide, que é no xilema. Ele é morto, composto de parede celular com pontuações. Ele serve para condução de seiva bruta, né? E ajuda também na sustentação. O elemento do vaso lenhoso, no xilema, ele também é morto, tem pontuações na sua parede e perfurações nas extremidades, né? Então, eles são placas perfuradas. Serve para condução de seiva bruta e também auxilia na sustentação. Elementos do tubo crivado, que já é no floema, ele é vivo e tem ausência de núcleo. Serve para condução de seiva elaborada. E as células companheiras no floema são vivas, comunicam-se com os elementos do tubo crivado por filamentos citoplasmáticos e auxiliam no transporte da seiva elaborada pelo elemento do tubo crivado. Nós ainda temos o parênquimas, que são células parenquimentosas, vivas, de parede celular delgada, auxiliam na fotossíntese e armazenamento e preenchimento. Os meristemas primários ou apicais originam-se diretamente das células embrionárias e nas plantas adultas situam-se principalmente no ápice do caule e da raiz. São as gemas apicais ou laterais. Os meristemas secundários ou laterais derivam de células adultas, geralmente parênquimas, já diferenciadas, que recuperam a capacidade mitótica graças a estímulos hormonais, processos chamados de desdiferenciação, câmbio ou filogênio. Então aqui para a gente ver, né, a folha, então ó, parênquima, a nervura do feixe vascular e embaixo parênquima lacunoso, né? A epiderme superior. Por cima da epiderme tem uma cutícula que serve para proteção da planta, né? E aqui, ó, dentro do feixe de nervura nós temos a bainha esclerênquima, o xilema e o floema, embaixo a epiderme inferior e os estômatos.
Então, a estrutura dos feixes diversos, né? No floema e xilema. Aqui já é o feixe, né? Em formato de anel. Então, como é que seria o crescimento, né? Da planta? Então, ó, crescimento primário e o crescimento secundário, né? O secundário, ele vai agir para as laterais e o primário vai ser para o alto. Então, aqui é o caule, né? Se a gente pudesse abrir o caule em camadas, nós temos, né, a periderme, que é o suber, felogênio e feloderme, que é a casca. Daí vem a primeira camada de floema, câmbio vascular, alburno e no centro o cerne, né? Então, aqui é uma imagem. A estrutura da raiz, né? Nós temos o periciclo, o xilema, a endoderme, o floema e a epiderme. Então, isso daqui é uma raiz nova e aqui conforme ela vai madurando, né? Maturando. Como é que ficaria já a organização, ó? O suber, que é aquela casca em volta, né? Feloderme, filogênio. Então, aqui as posições, né? A gema apical, as gemas laterais, os ramos, né? Depois que essa gema lateral ela começa a se desenvolver em ramos. Então, ó, o meristema apical, né? Tá aqui a pontinha. Ele fica protegido por folhas jovens, né? E as gemas laterais aqui. Os caules aéreos, né? São aqueles que ficam expostos ao ar. Então, nós temos, em forma de haste, colmo, como bambu, estipe, como coqueiros, né? E o tronco, como nas árvores. Os caules subterrâneos, né? Já temos os tubérculos, como a batata, em forma de bulbo, como o alho, e o rizoma, que é o exemplo do gengibre. Né? Na raiz, nós temos a raiz secundária, nós temos a zona das ramificações, a zona pilífera, a zona de dispensão, né? E a zona meristemática, né? A coifa. A coifa, ela protege a ponta da raiz, né? A zona pelífera é onde nós temos os pelos que vão ajudar a absorver água e nutrientes do solo. As raízes secundárias também auxiliam nessa absorção. Então, aqui, ó, partícula do solo, aqui o pelo absorvente, ó, projetando para o solo para auxiliar e aumentar a absorção de água e de nutrientes. Então, aqui, ó, isso daqui é um sistema radicular fasciculado, ou seja, com muitas ramificações. Aqui é um sistema radicular pivotante. E o exemplo da raiz adventícias do milho, né? Na morfologia externa das folhas, né, nós temos as folhas do tipo monocotiledôneas, que têm nervuras paralelas, então elas são assim, e dicotiledôneas com nervuras ramificadas, ó. Ela vem e se ramifica, aqui um exemplo, né? Já os frutos, eles têm, né, no formato de baga, drupa